A temporada de 2025 da Fórmula 1 tem exposto de forma crua a profundidade da crise vivida pela Alpine. A equipe, que há poucos anos sonhava em disputar vitórias e se estabelecer entre as grandes forças do grid, hoje luta para sequer pontuar. O drama vai além dos resultados ruins em pista. Ele se manifesta em uma sequência de decisões confusas, mudanças na liderança técnica e administrativa, trocas constantes de pilotos e, principalmente, em uma total falta de rumo que ameaça afundar a escuderia francesa em um abismo competitivo. No meio desse cenário turbulento, um nome começa a surgir como possível solução: Felipe Drugovich. O brasileiro, campeão da Fórmula 2 e atual piloto reserva da Aston Martin, pode ser a peça que falta no quebra-cabeça de reestruturação da Alpine. O começo do ano já deu sinais claros de que algo estava errado. O A525, carro desenvolvido para a temporada atual, se mostrou um projeto frágil. Com excesso de peso, deficiências aerodinâmicas e um motor Renault claramente abaixo da concorrência, a Alpine passou a frequentar o fim do grid. Enquanto equipes como Haas, Sauber e até mesmo a novata Andretti esboçavam melhorias, a Alpine se arrastava, colecionando abandonos, atuações medíocres e raríssimos momentos de brilho. Pierre Gasly foi o único piloto a marcar pontos de forma esporádica. O francês, experiente e com passagens por Red Bull e AlphaTauri, vinha tentando extrair o máximo possível do carro, mas não conseguia esconder o desconforto diante de um equipamento pouco confiável e da evidente desorganização interna. Do outro lado da garagem, a situação era ainda mais complicada. A Alpine optou por promover Jack Doohan como piloto titular em 2025. A decisão, vista com certo entusiasmo inicial, rapidamente se mostrou precipitada. Doohan demonstrou nervosismo, dificuldades em lidar com a pressão e cometeu erros consecutivos. Em Suzuka, por exemplo, recebeu 4 pontos de punição por pilotagem perigosa. Sua permanência ficou ameaçada ainda nas primeiras corridas do campeonato. Como alternativa, a equipe promoveu uma espécie de cadeira giratória com Franco Colapinto, que assumiu o cockpit em algumas etapas com a justificativa de avaliação para o futuro. O argentino, apesar do entusiasmo dos torcedores, também não entregou performances convincentes. Enfrentou problemas técnicos, erros de novato e não mostrou velocidade suficiente para justificar uma titularidade plena. Enquanto os pilotos tentavam sobreviver em meio ao caos, a direção da equipe também sofria com uma série de mudanças. Em menos de um ano, nomes como Otmar Szafnauer, Pat Fry e Alan Permane foram demitidos ou afastados. A Alpine parecia mergulhada em uma disputa interna por poder, com decisões sendo tomadas sem clareza e sem continuidade. Para tentar recuperar o controle, a montadora trouxe de volta Flávio Briatore, figura histórica na Fórmula 1, com passagens vitoriosas por Benetton e Renault. Aos 75 anos, Briatore foi nomeado conselheiro executivo, assumindo um papel de liderança nas decisões estratégicas da equipe. A chegada de Steve Nielsen como diretor-geral e a recondução de Chris Midgley ao comando da aerodinâmica indicaram uma tentativa real de reorganização, mas a tarefa de reverter o cenário parecia hercúlea. No paddock da Fórmula 1, rumores começaram a circular. Com Gasly insatisfeito, Doohan sem confiança e Colapinto sob avaliação, a Alpine se viu pressionada a buscar soluções rápidas e eficazes. E foi nesse contexto que surgiu o nome de Felipe Drugovich. O brasileiro, vencedor da Fórmula 2 em 2022, vinha sendo piloto de testes da Aston Martin desde então. Participou de diversos testes privados e sessões de simulador, recebendo elogios de engenheiros e observadores do paddock. Em 2025, Drugovich ainda não teve a oportunidade de competir regularmente, mas sua consistência, maturidade e capacidade de adaptação começaram a chamar a atenção de outras equipes, incluindo a Alpine. O jornalista Ted Kravitz, da Sky Sports, chegou a citar o nome de Drugovich como possível substituto de Colapinto após o Grande Prêmio da Inglaterra. A declaração gerou burburinho imediato, reacendendo discussões sobre o futuro do brasileiro na Fórmula 1. Fontes ligadas à Alpine não confirmaram publicamente qualquer negociação, mas pessoas próximas ao time reconhecem que o nome de Drugovich está, sim, na mesa. Seu histórico competitivo, a experiência acumulada nos bastidores da Aston Martin e a capacidade de entregar feedback técnico de qualidade o colocam como uma opção viável e segura. Em um momento em que a equipe precisa urgentemente de estabilidade e performance, o brasileiro parece reunir todas as qualidades desejadas. A possível chegada de Drugovich à Alpine não seria apenas um passo importante para sua carreira. Representaria também um sinal de mudança de postura da equipe francesa. Após insistir em apostas que não deram certo, como Doohan e Colapinto, e perder nomes importantes na gestão, a Alpine pode usar a contratação de Felipe como um gesto simbólico de reconstrução. Trazer um piloto com perfil maduro, disciplinado e tecnicamente preparado poderia ajudar a estabilizar o ambiente interno e oferecer uma base sólida para o desenvolvimento do carro, mesmo com as limitações do atual projeto. É importante lembrar que a Alpine tem interesses estratégicos maiores em jogo. O novo regulamento técnico da Fórmula 1, previsto para 2026, promete uma revolução no conceito dos carros. A equipe não pode se dar ao luxo de chegar a essa nova era completamente desestruturada. Por isso, a escolha de um piloto que possa participar ativamente do processo de transição é fundamental.
Drogovic, com seu histórico de envolvimento com simuladores e projetos de desenvolvimento, seria uma peça estratégica nesse planejamento de médio prazo. A presença de um piloto experiente, mas ainda jovem, pode ser o equilíbrio ideal entre performance imediata e construção de um futuro promissor. Além disso, a possível entrada de Felipe Drugovich também seria um marco importante para o automobilismo brasileiro. Desde a saída de Felipe Massa, o Brasil não tem um representante fixo na Fórmula 1. A presença de Drugovich no grid representaria o renascimento da tradição brasileira na categoria, com um piloto capaz de competir em alto nível e representar o país com profissionalismo. Ainda que a Alpine esteja distante das vitórias e pódios, a oportunidade de voltar ao grid já seria motivo de celebração para os fãs brasileiros, que aguardam há anos o retorno de uma referência nacional à elite do automobilismo. A crise da Alpine, portanto, escancarou a fragilidade de uma equipe que perdeu seu caminho. Com um carro pouco competitivo, uma estrutura administrativa instável e pilotos sem rendimento, o time se vê diante de uma encruzilhada. Ou muda radicalmente sua postura, adotando decisões mais racionais e técnicas, ou corre o risco de se tornar irrelevante no campeonato. A chegada de Flávio Briatore pode ser o início dessa virada. Mas para que ela aconteça de fato, será necessário montar uma base sólida e confiável. E é aí que Felipe Drugovich entra como uma possível solução real. Se a Alpine realmente quiser dar um passo à frente, precisará confiar menos em apostas incertas e mais em talentos que já provaram seu valor. Drugovich pode não ser o nome mais midiático do paddock, mas é, sem dúvidas, um dos mais preparados para assumir uma vaga com responsabilidade e visão de futuro. Se a equipe francesa enxergar isso a tempo, poderá encontrar no brasileiro uma peça-chave para reconstruir sua história. Caso contrário, continuará presa em um ciclo de erros, promessas não cumpridas e resultados decepcionantes. A Fórmula 1 não espera por ninguém. E a Alpine já está ficando para trás.